aqui, porque aí eu olho aqui. Bom, estamos iniciando, retornando para o livro O Homem Integral. Estamos estudando o item ou o capítulo 28 do Homem Integral, e o título é Problemas Sexuais. Nessa nova etapa, os livros que a gente já tem em PDF, qual é a ideia? A gente vai postar no grupo da Joana os textos para que as pessoas leiam. Então hoje é o último dia que a gente não faz isso, porque fomos aí pegos de... a gente ainda não sabe, não tinha certeza se tinha terminado realmente o livro. Vamos lá. Então, problemas sexuais. Vamos começar lendo aqui a primeira palavra da Joana, que diz assim: herança animal predominantemente em natureza humana, instinto de reprodução da espécie, exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres, funcionando por impulsos orgânicos nos irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória à fecundação nos ciclos orgânicos, periódicos, em ritmos equilibrados da vida. No homem, face ao uso que nem sempre obedece à finalidade princípio a perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que os desnaturam, tornando-se o sexo fator de desdita e problemas das mais variadas expressão. Face à sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair parceiros para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Então, a sexualidade, do ponto de vista dos animais, os animais eles chegam e nós humanos atingimos o ápice do instinto. Então a inteligência instintiva nossa, ela chegou no limite máximo, tanto que a gente foi promovido a espírito humano. No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte: se a gente ouvisse a nossa inteligência instintiva, a gente nunca erraria, mas a gente vem razão, porque onde termina a inteligência do instinto, começa a inteligência da razão. São inteligências diferentes. O cachorro tem inteligência, o gato tem inteligência, mas é uma inteligência instintiva. A nossa não. A nossa inteligência é dotada de razão. Então são inteligências diferentes, razão, de lógica. Então a sexualidade, do ponto de vista instintivo, nós atingimos o máximo. Então o sexo para reprodução, ele funciona máximo dos animais. Mas o homem, quando entra na fase humana, o sexo ganha também a dinâmica do prazer. E como nós somos racionalmente ainda iniciantes, somos espíritos da terceira ordem, então somos espíritos imperfeitos, nós colocamos a busca excessiva do prazer, desordenado, desequilibrado, no campo da sexualidade. E aí os impulsos sexuais não administrados faz com que nós nos percamos em tormentos que vão definir o nosso futuro. Veja que ela fala, tormentos que delineiam o futuro da criatura. A grande maioria de nós hoje vive dramas consequentes do mau uso da energia sexual. A grande maioria de nós fizemos mau uso da energia sexual no passado e hoje nós respondemos por isso, de uma maneira ou de outra, seja numa deficiência física, seja num problema mental. Um dos grandes responsáveis pela doença mental é o desequilíbrio no campo do sexo. Joana vai dizer que duas coisas destroem o nosso psiquismo: o sexo mal utilizado e a droga. Ambos afetam diretamente o nosso psiquismo. Então, o indivíduo dependente químico, ele afeta diretamente ao psiquismo dele. Então, muitos vêm com problemas mentais, resultados de crime, seja no campo o traficante, por exemplo, que vendeu droga, destruiu a mente alheia, então ele vem com a mente totalmente desmantelada para que numa reencarnação, sofrendo as consequências do desmantelamento da mente,
ele possa se reerguer, se auto-perdoar para reiniciar numa encarnação seguinte. Isso no campo da droga. No campo do sexo, o sexo, à medida que a gente vai atingindo a fase adulta, ele é uma fonte ilimitada de experiências, não de energia, mas de experiências. Então quem quiser se perde, e aí é um caminho sem volta. Não é um caminho sem volta, tudo tem volta, né? Mas é um caminho que nos leva a vales extremamente profundos, que nós nos perdemos. Quantas famílias que se perdem, casamentos de 30, 40, 50 anos, que se perdem em função do mau uso do sexo, o mau uso da sexualidade, porque a pessoa simplesmente se permitiu uma aventura irresponsável com um parceiro ou parceira em experiências, e aí ali ele vai perder a paz, porque o fim de um relacionamento de verdade destrói a paz do indivíduo, também temporariamente. Digo isso como psicanalista, um dos maiores dramas do indivíduo é a tal da separação. Então ele perde a paz, perde muitas vezes o respeito dos filhos, se eles são adultos. Se são filhos, crianças ou adolescentes, compromete o olhar do mundo daquela criança, daquele adolescente. Eu assisti pessoalmente um pai buscar um filho, dar bronca no filho porque ele estava usando droga, e o filho simplesmente olhou para ele e falou: quem é o senhor? Pai palestrante, dirigente espírita, quem é o senhor para falar isso comigo? O senhor abandonou a nossa família. E aí o pai começou a chorar, e os pais: não, você não pode fazer isso, não dá fica firme, porque você não pode demonstrar sua fraqueza para ele. Não, mas eu sei que eu fui expulso. Mas isso é um problema seu, com a sua consciência, ele é seu filho, você tem que ser firme com ele, ele precisa de você. E ele engoliu o choro, levantou e falou: não, meu filho, eu separei da sua mãe, mas você não tem o direito de fazer isso, e foi firme. Mas no fundo, ele sabe que tem ali uma pitada de responsabilidade dele. Então o sexo é esse perigo, ele é a energia criadora, porque o sexo através do sexo que nos seres irracionais propicia a fecundação, traduzindo para a linguagem humana, a reencarnação, né? Sem a qual nós não viríamos ao mundo. Mas é uma força, é muito além disso. Ela é uma fonte de prazer, ela é uma força criadora. Então é uma energia que a gente precisa aprender a lidar, senão nós nos perdemos. Quem quer continuar aí para nós, aí, considerando aí? Nessa fala você considerou tanto o sexo como a droga, né? Sim. Que destrói o psiquismo. Destrói. A pessoa está ali, né? Está ali. Não aquele que parou. Sim. Aí, essa é que é a beleza, Ironil. A pessoa sempre pode parar. O Chico diz assim: a gente não pode mexer no passado, mas podemos mexer no presente. Então, o indivíduo que usava droga e parou. Eu conheci num país da Europa, não vou dizer aqui porque alguém pode estar assistindo de lá, uma senhora que me assistia, eu falava sobre o perdão, e aí ao final ela falou assim: todos merecem perdão, menos eu. Eu disse: olha, quando Jesus disse perdoar 70 vezes 7, ele não falou de exceção, não. No livro dos Espíritos também, na questão 886, benevolência, indulgência e perdão, lá não diz perdão com exceção de. Então eu acredito que não existe a exceção. Mas no meu caso, se eu te contar o que aconteceu, você vai entender que tem exceção. Eu digo: então conte. Ela falou: eu fiz 8 abortos, eu cometi 8 abortos. Então, eu sou uma assassina. Ela disse assim: então eu não mereço perdão. Eu digo: mas você não é evangelizadora? Eu sou. Você não tem um filho especial que está com 10 anos, há 10 anos, que ele é um filho limitado com problema cerebral? Tem. Você não tem uma outra criança? Tem. Querida, você já está se perdoando através do seu trabalho no bem. Isso é o perdão. Não se martirize. Deus, na sua infinita bondade, está te dando a oportunidade de você se regenerar. Isso é perdão. Perdão não é dizer eu me perdoo. Perdão é fazer alguma coisa para compensar a falha que você cometeu. Você está fazendo isso. Olha só, muitas dessas crianças que você evangeliza pode ter sido alguns desses 8 que você despachou. Esses 2 que você tem, talvez seja 2 dos 8, né? Eu não quis dizer para ela, mas
essa filha com problema cerebral pode ser em função da forma como foi feito o aborto. Ah, mas aí a criança sofreu as consequências da mãe. Não, o espírito também já tinha um débito nesse campo. Para a gente entender aí o processo da reencarnação, para não parecer que a pessoa vai sofrer só por causa da mãe. Então, da mesma forma como uma pessoa que abandona o lar, né, que desfaz um relacionamento, e aí no novo relacionamento ela busca a regeneração, ok, o usuário de droga que abandona, e muitas vezes vai trabalhar na clínica de dependência química, tem um cargo dentro da clínica de dependência, que é, eu esqueci agora o nome, que se refere a um usuário em recuperação, só ele pode fazer isso. Por exemplo, eu não posso desenvolver esse cargo, que é falar para o outro o que eu passei e como eu me senti e como eu saí. Como eu nunca usei droga, eu não sirvo para esse papel. Agora, aquela pessoa que foi dependente serve. Então, toda clínica tem que ter um desses aí, segundo as normas de contrato de organização de uma clínica, tem que ter alguém que foi dependente e que está em recuperação. Com a linguagem deles, né? A dependência química não tem cura. A pessoa está sempre em recuperação, porque se ela não se vigiar, ela pode ter recaído, né? Então, da mesma maneira que um dependente químico, ele pode deixar de ser usuário e ficar em recuperação, e ficar o resto da vida, ao invés de usar, ajudar a combater quem usa, ajudar a combater a droga, da mesma forma também a pessoa que fez mau uso do sexo, ela pode se reequilibrar usando a energia sexual para o bem. Então a proposta não é uma proposta de condenação, não é uma proposta de punição, é uma proposta de reerguimento, né? Como diz o Chico, a gente não pode alterar o passado, mas nós podemos alterar o presente e construir um novo futuro. Esse é o ponto. É para isso que o espírito humano existe. E a energia sexual, ela está ali, no ser. Ele que vai dizer, o sexo por si, ele é amoral, a gente que escolhe para onde levá-lo, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes assim, quando eles estão com um problema conjugal, né? Eu digo assim, olha, você foi expulso do paraíso. Lembra a história de Adão e Eva? Você é o Adão ou você é a Eva. Na verdade, Adão e Eva, eles não comeram o fruto proibido. O fruto proibido para eles foi a infidelidade conjugal, que um dos dois comeu. E aí os dois foram expulsos do paraíso. Expulsos do paraíso porque quando a gente está casado, está equilibrado, a gente não pensa como a gente está no paraíso. Aí quando vem a dor, que a gente percebe, e aí é importante a gente referendar, que a pessoa diz assim, como que eu gostaria de voltar atrás. Eu me lembro de um casal que fazia terapia comigo, que o marido traiu a esposa. Ele é médico, né? Ela é enfermeira, a esposa. Os dois trabalhavam juntos num hospital e no outro ele fazia plantões. E ele se envolveu com a enfermeira do outro hospital, também casada. A esposa descobriu, deu um problema danado. Aí os dois foram parar no meu consultório para tentar se reajustar. Infelizmente não deu certo, eles acabaram se separando depois. Mas ficaram comigo 2 anos tentando. E aí ele me contou o seguinte, né? Que ele chegou do plantão do hospital de manhã, ele já não estava mais traindo a esposa, já tinha se arrependido, etc. E aí ele passou na floricultura e mandou fazer um arranjo de flores belíssimo, pôs na mão e foi. Chegou em casa, eram umas 8 horas da manhã. Aí o que ele fez? Ele não guardou o carro na garagem, não deixou o carro estacionado fora da garagem e foi quietinho, abriu a porta. A ideia dele era chegar, a esposa está dormindo ainda, ele ia colocar a flor do lado dela, quando ela acordasse ela ia ver o arranjo de flores, né? O buquê de rosas. Aí ele abriu a porta e foi pé por pé. Aí quando ele olhou, ele viu a luz acesa. E aí quando ele olhou, ela estava na cozinha, ele estava fazendo café, já tinha levantado. E aí ele ficou de longe assim, olhando dentro da porta. Quando ele percebeu, ela estava chorando. E aí ele disse assim para mim, Luísio, eu tenho certeza que ela estava chorando por minha causa. Aí disse que aí fechou a porta quietinho, pegou o buquê de flores, jogou no lixo, foi para dentro do carro e falou, amor, estou chegando, está tudo bem com você? Ela falou, tá bem, amor, já estou fazendo café. Ele falou, estou chegando, hein?
aí deu uma volta no quarteirão, despistado, e aí colocou o carro na garagem. Ele falou, Aloysio, se eu pudesse, cara, eu voltava, porque ver a minha esposa sofrendo daquele jeito por causa de um ato insano meu, me doeu no fundo da alma. E eu olhei ali, eu não, sabe, não tinha motivo nenhum para ela chorar, a não ser o fato da traição. Então eu não sabia. Aí ele falou, o que você me diz como psicanalista? Eu digo você para você fixar isso, prestar atenção nisso, para você saber quanto custa, para da próxima vez você pensar direito, né? Então, a energia sexual não é brincadeira, ela é realmente uma fonte, né, perigosa de... Quem quer continuar a leitura aqui? Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no intercâmbio pessoal, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. A sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor, em injunções específicas que, por falta de esclarecimento, levam o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante dos fenômenos de alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditários por contatos coletivos e kármicos. Introduzia então o conceito kármico na condição de fator desencadeante das enfermidades, a expressar-se nas manifestações da libido de relevante importância nos estudos freudianos. Muito legal, né? Freud, inclusive, né, ele vai ser uma referência, né, porque do estudo da sexualidade. Então, veja bem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica, o temperamento emocional. Então, tudo isso é influenciado pelo uso da energia sexual. Então, veja bem, as disjunções orgânicas. Então, o indivíduo, por exemplo, tem um problema no campo da libido. Ele tem, por exemplo, impotência sexual. De onde vem essa impotência sexual? Da sexualidade mal utilizada. Seja nessa vida, seja em encarnação passada, né? Frigidez, ejaculação precoce, esterilidade. O indivíduo não consegue engravidar. Eu tenho pacientes que sofrem, que perdem o patrimônio tentando um engravidamento e não conseguem. Gastam. Pois é, mas aí a pessoa falou comigo assim, Aloysio, mas eu vou adotar. Dizem que se eu adotar eu vou engravidar, mas eu vou adotar só por causa disso. Eu digo, não pode. Quem adota e engravida, não engravida porque pensou nisso não. Adota de coração puro, desbloqueia a culpa e aí consegue engravidar. Porque está tudo aqui no psiquismo. Né? Então, a culpa faz com que a pessoa projete no próprio organismo um processo de esterilidade. E aí a gente fala assim, mas por exemplo, é só isso, Aloysio? Não, um problema de fígado. Um problema de rins, pelo coração, tudo pode ser causado pelo mau uso da energia sexual. Configuração anatômica aqui, a pessoa que nasce, às vezes faltando uma perna, faltando um braço, fala, mas o que tem a ver a perna, o braço, o olho com sexo? Às vezes a pessoa vê o outro traindo e dá um tiro, por exemplo, é resultado da sexualidade, né? E aí depois vai vir com um problema de disjunção orgânica, de configuração anatômica, e o temperamento emocional. Uma coisa que caracteriza a sexualidade desequilibrada
é o temperamento emocional. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela se queixava, né? Agora parece que diminuiu, do marido viciado em sites pornográficos, se masturba com muita frequência, com isso não a procura. E aí, depois de conversar, eu digo, eu não posso tratar dele, meu papel, meu trabalho é com você, ele é ele. Então eu te aconselho, encaminhá-lo para um psicanalista, etc, etc. E aí não adiantava, o cara continuava e ela continuava angustiada, queria separar dele. Eu disse, olha, faz o seguinte, isso é um problema dele, não é um problema seu, é um desequilíbrio sexual dele. Tenta ajudá-lo ao invés de você exigir dele. Faz o seguinte, pede a ele para se observar como ele fica depois que ele se masturba, olhando o site pornográfico. Ela falou, como assim? Eu digo, quando acontece o ato sexual, há uma permuta de energia sexual entre marido e mulher. É uma troca. Mas se o indivíduo se masturba, não tem troca, tem perda de energia. As entidades sexólatras do mundo espiritual desequilibradas captam aquela energia orgânica dele, mas elas não têm como dar para ele, porque elas já estão mortas, já são desencarnadas. Então, ele tem perda de energia. Essa perda de energia orgânica, porque os espíritos sexólatras, eles são vampiros, eles vampirizam a energia de quem está ali se masturbando. Então a perda da energia orgânica vai trazer como efeito colateral para o masturbador, que no caso é seu marido, eu falei com ela, primeira coisa, irritabilidade. Ele vai ficar irritadiço, ele vai brigar por qualquer coisa. Isso é resultado da energia dos desencarnados, que ele se contaminou ao ter contato com eles. Então, como são espíritos em desequilíbrio, eles passam esse desequilíbrio para ele. Outra coisa, ele vai ter uma sensação de ressaca. Ressaca física mesmo, igual quem bebe. Terceiro, ele vai ter angústia, culpa, resultado do processo. Peça a ele para se perceber, que aí ele vai perceber que não compensa. Porque o que o Freud vai dizer? Se a gente tem prazer e desprazer, se o prazer é maior que o desprazer, a gente não vai continuar fazendo, usuário de droga. Enquanto ele entender que usar droga é bom, ele for egoísta, não conseguir perceber a dor que ele prolifera em volta, ele vai continuar usando. Agora, quando ele perceber que a dor, que o prazer e o desprazer são iguais, é como pratos da mesma balança, que é daquela balança antiga. Quando ele perceber que o prazer e o desprazer são iguais, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar incomodado. Agora, quando ele perceber que o desprazer é maior que o prazer, aí ele vai mudar. Aí só muda quando isso acontece. Quando o cara olha e fala, pô, perdi minha família, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. O desprazer está maior que o prazer. Aí está na hora de mudar. Então, eu disse a ela, quando ele perceber os efeitos colaterais do processo de viciação pornográfica, aí ele muda. Aí o que acontece? Diz ela que ela sabe quando ele vai, porque ele leva o computador para o banheiro. Aí ele foi levar o computador para o banheiro e ela falou, bom, eu não tenho mais o que fazer, eu vou orar. E aí ela fez uma prece e tal, tentou espairecer a cabeça dela, e aí foi para frente da casa molhar o jardim. Aí ele terminou lá e saiu. Quando ele saiu, o cachorrinho da vizinha, cachorrinho pequenininho, começou a latir para ele. Ele sacou da arma, ele é policial, sacou da arma para tirar o cachorro. E aí ficou todo mundo assustado, ela deu um sabão nele, você está ficando doido, você pode perder sua farda por causa disso. E a vizinha, que eles gostam tanto, são vizinhos há mais de 20 anos, a vizinha falou, ué vizinho, você quer matar meu cachorrinho? Ele é tão pequenininho. E aí o policial começou a chorar. Ele saiu desequilibrado de lá, a irritabilidade. Aí ela falou, viu, lembra que eu conversei com você? Olha aí, é assim que você fica, você pode matar uma pessoa. Se você se irrita comigo, ou se irritou com um cachorro, a pessoa você pega, saca da sua arma e dá um tiro, e aí você vai matar a sua esposa por causa disso. Olha o que está fazendo com você. Ele começou a chorar e disse a ela, eu preciso de ajuda. Ela disse, então nós vamos procurar um terapeuta para você. E aí começou a fazer terapia. Então, é uma questão que afeta diretamente a nossa
o nosso temperamento emocional. Então, quando o indivíduo está cometendo infidelidade conjugal, por exemplo, ele ou ela, a pessoa fica alterada, fica nervosa com qualquer coisa, fica sem paz, a pessoa não fica à vontade. Eu atendi eu atendi uma paciente que ela disse que perdia o sono no meio da noite. E aí quando ela perdia o sono, que ela olhava, o marido dormindo igual um anjo, aquilo dava um ataque de culpa tão grande nela. Ela começava a chorar, dizendo, ele não merece isso. Ele não merece. Foi assim que ela procurou a terapia, para poder se livrar do relacionamento extraconjugal. O amante também era casado, só que o cara queria sair, quem quis sair é ela, e ela teve que buscar ajuda. Então, assim, o aspecto emocional, ele é diretamente impactado na questão da sexualidade mal utilizada. Então, é uma energia que envolve aí responsabilidade. Então, olha só, facultando corretor, né, em injunções específicas. O mesmo sexo que nos leva para o vale das sombras, ele também é a oportunidade de correção. Então, muitas vezes, o indivíduo, eu conheci uma senhora, por exemplo, lá em Minas Gerais, que ela adotou 10 filhos. Além de 3, ela vê que não há problema de gravidez, ela tem 3 biológicos e ela adotou 10. Como é que a pessoa adota 10 filhos? Falou, Luiz, não era 10 ao mesmo tempo, não. Ia crescendo uns, casava, pegava outro, enfim, eu consegui 10 filhos. Inclusive uma é especial, essa está com ela até hoje. O que leva a pessoa a fazer isso? É o aspecto corretor, né? É a injunção específica que a Joana fala, né? E aí é importante que ela vai dizer a ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. O que a gente vê na psicanálise? O grande problema das pessoas está ligado a neurose causada no campo da sexualidade, né? E vai afetar a personalidade da pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que é compulsiva por comer, às vezes foi fruto de um abuso sexual, né? A pessoa que é muito retraída, muito tímida, sofreu abuso sexual. Então a gente vai ver a sexualidade aí, ela influenciando na formação da personalidade. Pessoas que se tornam muitas vezes psicopatas, os chamados psicopatas, que tem tanta audiência nos filmes, que eles são frios, né? O psicopata, ele não tem sensação de culpa, eles são frios. E de onde nasce quem é que cria o psicopata? É o abusador sexual. O psicopata, normalmente, ele foi abusado pela mãe, ou pelo pai, ou por uma tia. Então desenvolveu nele, alterou nele o processo da área da personalidade. A personalidade que ele teria que desenvolver naquela encarnação, a gente sabe que a personalidade está ligada à persona, é uma em cada encarnação. Então a personalidade que ele ia desenvolver ali, a partir do cuidado, da proteção dos pais, muitas vezes é alterada em função de um abuso sexual. Eu tenho um colega, inclusive da psicanálise, que ele foi abusado sexualmente pelo irmão dos 8 aos 14 anos. O irmão transava com ele a partir dos 8 anos que ele lembra, né? Abusava sexualmente dele. Dos 8 anos, abusou sexualmente dele dos 8 aos 14, 6 anos de abuso sexual. Aí aos 14 anos ele se libertou do irmão. Mas a vida dele ficou destroçada. Só mesmo agora, com quase 40, que ele conseguiu se levantar, compreendendo a si mesmo, desenvolver um processo de perdão ao irmão, se tornou um grande trabalhador do movimento espírita, né? Em função dessa dor que ele carrega. Aí a gente fala, mas por que a espiritualidade permitiu que ele fosse abusado pelo irmão? Por que ele atraiu esse irmão? Quem é esse irmão no passado? Aí é preciso investigar. A gente precisa lembrar que não existe vítimas, não existe algoz, todos nós somos vítimas de nós mesmos. Ninguém ali é bobinho, né? Tem um livro da dona Zíbia, né? Que diz, o título do livro é Somos Todos Inocentes. Eu não li o livro. Quem leu diz que no final do livro você descobre que ninguém ali é inocente na história. Então, quer dizer, ele não de onde é que ele encontrou esse irmão? Ele não apareceu na vida dele por acaso.
O complexo de Édipo, pais e filhos, por exemplo, o pai que estupra a filha, ou o filho, a mãe que estupra o filho. De onde que vem isso? O que é o complexo de Édipo do Freud? Eu entendo que o complexo de Édipo, do ponto de vista da reencarnação, que aí a Alice Bailey vai escrever, complexo de Édipo, na verdade, são o quê? São amantes do passado, que precisam sublimar esse sentimento e que, no presente, eles vivem juntos, mas com a proibição do incesto. Como é proibido o incesto, a justiça divina, de uma forma sábia, coloca os dois no mesmo lar, na mesma casa, lembrando aquela passagem do Evangelho: reconcilia-te com teu companheiro enquanto estás a caminho, senão serás preso na mesma cela até pagar o último centavo. O que é a mesma cela? A mesma casa, o mesmo lar. Então, pai e filha, mãe e filho, via de regra, são ex-amantes do passado. Então, eu preciso reencarnar, eu preciso desenvolver uma missão com a Jailza, mas ao mesmo tempo eu tenho comprometimento com a Bárbara, com a Ana Luísa. E aí como é que eu faço? Se eu venho em casa com a Jailza e a Bárbara começa a dar sopa, eu vou acabar traindo a Jailza. Para evitar isso, olha a bondade da justiça divina, coloca a Bárbara como filha. Eu vou conseguir amar a Bárbara sem promover ciúme na Jailza e sem ter a energia sexual do ponto de vista da genitalidade. Porque sexo não é só genitalidade, sexo é a permuta de energia. Então pais e filhos ali trocam a energia sexual, só que num outro campo, o que o Freud vai chamar de sublimação. Sublimação é o desvio da energia sexual do seu objetivo final, que é a relação sexual. Então, o complexo de Édipo, que é a paixão entre pai e filho, mãe e filho, nada mais é do que laços do passado, que agora são refeitos de uma forma fantástica. Eu vi uma mãe que é paciente, ela tem um problema sério com a nora, como é muito, muito comum nas sogras. E aí a nora tem ciúme dela, limita o contato dela com o filho, e ela estava muito magoada com o filho, porque ela tinha tempo que não via ele. E o filho muito sedutor e tal, ela falou: eu preciso conversar com você, meu filho. Mas eu queria conversar com você separado, só nós dois. Aí o filho, que é um homem já, disse assim: a senhora quer almoçar comigo? Eu achei genial a sacada dele, Ela falou: eu quero. Aí, mas só mais dois. Ele falou: só mais dois, mãe. Aí ela contou que chegaram num restaurante em São Paulo, Luísio, um restaurante chiquérrimo. Quando eu cheguei na entrada do restaurante, ele já estava lá. Aí me cumprimentou, me pediu bênção, me deu um beijinho, pôs o braço assim. Aí eu coloquei o meu braço no dele e nós fomos caminhando até a mesa onde nós íamos almoçar. E aí ele puxou a cadeira para eu sentar, um perfeito cavalheiro. E aí eu me sentei, e aí em paz nós dois pudemos conversar, nos alimentarmos sem a presença da esposa dele. Deu lá um adjetivo bem bonito para a nora. Aí ela foi falando assim, o olho dela chegava a brilhar. Eu falei: é o seu encontro com o amante, Falei: o legal é que você encontrou com o amante, almoçou com ele e ninguém vai poder te censurar por isso. Nem seu marido, nem sua nora. Então, eu falei: olha a cena que você descreveu, ele te espera, põe o braço, e vocês encaixam, isso é coisa de quem? Aí ela: de marido e mulher. Eu digo: pois é. E caminhou até o restaurante, puxou a cadeira para você sentar. Quem faz isso? Ela disse: o namorado, o marido. Então, e aí você sentou. E aí você pôde conviver com o seu amante sem promover ciúme, sem ter a sensação de que está fazendo a coisa errada, exercitando o amor, mas inibindo a energia sexual. Então, é fantástico esse processo de encaixe do ponto de vista da lei da reencarnação no que o Freud vai chamar de complexo de Édipo, Então, que é a base do pensamento freudiano. Por isso que ela fala aqui,
Então, o que essa Alice Bailey deve ter feito? Ela deve ter pegado esse conteúdo do estudo freudiano e lembrar do processo kármico que leva a isso, né? Então, às vezes, o contato sexual entre os parceiros é tão forte que eles não conseguem respeitar a proibição do incesto. Não conseguem. É tão forte a energia que envolve eles que eles acabam se envolvendo, né? O pai que estupra, abusa da filha, engravida a filha. Na minha família, lá da época do meu pai, teve um caso assim, que o pai engravidou a filha. Era um dos meus tios, era de um casamento, a esposa morreu, e aí ficou ele e os filhos. Então, passado um tempo, ele começou a namorar com a minha tia, casaram, tiveram filhos, e a minha tia adotou a enteada como fosse filha. E era muito ligada as duas, né? Muito amigas, são até hoje. E aí, a moça começou a ter umas reações, começou a ter enjoo, né? O corpo começou a modificar. Aí ela falou: fulaninho, o que está acontecendo? Você está namorando escondido e tal. É bom você falar, porque seu pai vai ficar bravo. Então vamos conversar aqui até para eu saber o que eu falo para ele. Ela não sabendo de nada, né? Aí a moça estava com 17 anos. Aí a moça falou, aí ele apertou, e a moça começou a chorar. Aí falou: você está grávida? Ela falou: estou. Quem é o pai? Porque você não tem namorado. Você está namorando escondido, é isso? E aí a moça começou a chorar. Minha filha, você tem que falar para mim, porque você não confia em mim não? Ela falou: confio. Então você tem que falar para mim. Se você não falar para mim, como é que eu faço para poder te ajudar? Aí ela confessou que era o pai. O avô era o próprio pai. Quer dizer, ele é avô e pai do neto, que essa criança depois nasceu, graças a Deus. E aí a tia, no caso a tia do pai, né, da minha tia, ela então largou o marido e foi cuidar da enteada que virou filha e do neto, porque dela era neta. Então, olha que trama, que coisa estranha, olha só. Teoricamente, a moça não é nada dela, vira filha, não é nada consanguinamente falando. E aquele neném não é neto dela, vira neto. E o que devia proteger, que é o pai, abusou, estuprou, engravidou a filha. Então, olha que esses dramas no próprio livro do André Luiz, né, Sexo e Destino, vai mostrar um drama desse, né, da relação incestuosa, ou quase incestuosa ali, não lembro mais ou menos, tem uma coisa ligada. Acho que não chegou. Não chegou a acontecer, mas quase que acontece. Quase. Então, o complexo de Édipo de Sigmund Freud é exatamente, a explicação esses enlaces do passado no campo da sexualidade. E caso mais raro é filho, né, estuprando mãe, né? Isso. Que me contaram outro dia de uma mãe que pediu socorro, porque ela tem um filho excepcional e esse outro. Uhum. E é só os três dentro de casa. E ela toda fragilizada. Uhum. E ele abusava dela 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Você já pensou que... Pois é, eu nunca vi um caso desse. Então, na minha literatura não tem. Raro mesmo. Uhum. E assim, as histórias são muitas. Aí com esse filho, o pai, aí não tiveram mais contato também? Não, aí o tio lá foi embora, sumiu no mundo, assim, se ela separou dele, nunca mais ele voltou. E ela ficou com a filha. Então, assim, os casos são muito agravantes, né? Tem um outro caso de uma paciente que ela é usuária, é dependente químico. Agora que ela está tentando deixar, usuária de cocaína. O que aconteceu? O pai abusou sexualmente dela dos 6 aos 13 anos. Então ela nem sabe o que é ser virgem, ela não sabe. Porque, né, não lembra. Até porque o psiquismo, ele acaba fechando, né, bloqueando as lembranças. E aí ela não lembra, mas ela não lembra quando ela ser virgem, não lembra. E aí, quando ela estava com os 13 anos, então ela foi conversar com a coleguinha.
e ela foi contar para a coleguinha o que acontecia. Aí a coleguinha falou assim, ó, papai, não faz isso comigo não, isso não é coisa de pai não. Que para ela era normal, ela cresceu, né, então ela achou que era normal aquilo dali. E aí a coleguinha falou com ela, e aí chegou em casa, ela falou, papai, aconteceu isso e isso, e eu falei com a fulaninha, ela falou que o pai dela não faz isso com ela não. Aí falou assim, minha filha, de hoje em diante, você vai trancar a porta do seu quarto para trocar de roupa, e você não vai andar mais de toalha dentro de casa, e você não vai entrar no meu quarto sem bater. E aí desse dia em diante, nunca mais ele abusou dela. E resultado, agora na velhice, aí ela, com todo esse transtorno, entrou nas drogas. E ficou nas drogas lá uns 15, 20 anos. Não foi abandonada. Hein? Não foi abandonada. Foi abandonada, não, foi violentada pela pessoa, referência dela, que para a filha, o grande amor da filha, isso quem diz é Freud, o grande amor da filha é o pai. Entendeu? É o pai. Agora, por que ele é o grande amor dela? Aí tem que se perguntar, né? O modelo de marido que toda mulher quer é o pai. Ela olha para o pai e casa com o pai. Ele sempre diz, ó, você casou com seu pai. Já que você não pode casar com seu pai de verdade, você casa com a cópia dele, que é o marido. E aí, o pai, enfim, entrou na droga, passou e tal, o pai envelheceu e tal, e o pai teve mal de Alzheimer. E aí eu levantei a seguinte hipótese, e esse não é o único caso de pessoas que têm Alzheimer. Então eu tenho uma tese, que uma hora eu vou investigar para comprovar essa tese, mas eu já tenho vários depoimentos que aproximam, que é o seguinte, a pessoa, ela se envergonha do crime, então ela quer esquecer, ela se esforça para esquecer, só que não consegue esquecer. Que quanto mais você se esforça para esquecer, mais você lembra. Então ela faz tanto esforço para esquecer o passado, que ela começa a esquecer o presente. Olha que punição. Tanto que o Alzheimer, ele não esquece o passado, ele não lembra do presente. Então ele reconhece o passado. Ele viu a filha, por exemplo, tá, como se ela fosse uma criança, por exemplo. E então ela foi cuidar desse pai abusador. Ela que cuidava dele, que a mãe estava muito adoentada, fragilizada, e ela que cuidava. E aí, um dia, ela lá dando a comida para o pai, tinha que dar na boca, porque o pai não sabia nem comer mais, e aí ela dando a comida para o pai olhou para ela e falou para ela assim, eu sei o que eu te fiz. Aí ela falou assim, hã? Eu sei o que eu te fiz. Eu acabei com a sua vida. Aí ela disse assim, não, pai, já passou, esquece, pai, eu estou bem. Não, minha filha, eu acabei com a sua vida. Me perdoa, minha filha, porque eu não consigo me perdoar. Aí diz ela que ele fechou os olhos e falou assim, cadê fulano? Aí voltou tudo de novo, né? Goiás, né? Tá comer? Não, eu não comi ainda, eu quero comer, você está me deixando sem comida. Porque, comportando de novo, mas teve esse lapso de lembrança que já durou assim, 1 ou 2 minutos. Foi o tempo dele falar isso e voltar para o quadro de demência. E aí, 1 mês depois dessa confissão dele, ele desencarnou. Então a gente vê como que é os dramas, né? E uma coisa que é muito presente no abuso sexual é que o abusador, ele também foi abusado. Então a gente começa, na psicanálise, a gente olha para esse processo de uma forma muito mais generosa, porque a gente olha o indivíduo como alguém doente, né? Como diz a Joana aqui, como uma pessoa com psicopatologia, né? Destrutiva. É uma pessoa que sofreu de psicopatologia destrutiva na área da personalidade. Então é muito interessante aí esse processo da... Pessoal com muito esclarecimento mesmo, estudo, né, experiência, e isso torna-se difícil até para os pelas pessoas igual você que vai resolver, que você não resolve, às vezes. Por exemplo, a Soninha, esse caso da Soninha, eu nunca tive um caso desse. Eu fiz uma supervisão com uma colega que atendeu um rapaz
de 40 anos. E aí, o rapaz cheio de drama e tal, e aí ouvindo o rapaz, o rapaz confessou que o pai abusou sexualmente dele. Ele foi abusado sexualmente pelo próprio pai. Isso durante anos. Aí ela ele começou a falar, começou a se sentir melhor. Aí ele falou com ela: doutora, eu estou me sentindo tão bem depois que eu passei a vir aqui, eu posso trazer meus 2 irmãos também? Ela falou: olha, o adequado é você levar os seus irmãos numa outra terapeuta. É bom cada um ter sua. Eu te indico e tal, mas eu queria trazer aqui para a senhora, que eu me senti muito bem. A senhora me salvou. Ele tentou suicídio e tudo, esse rapaz. Mas por quê? Qual é o problema dos seus irmãos? Todos eles também foram abusados pelo meu pai. Então o pai transava com os 3 filhos. Então assim, tem cada drama. Agora esse do filho abusar da mãe, né? Esse não tinha um caso desse. Então, assim, em termos de sexualidade, a gente tem coisa assim do arco da velha. A energia sexual é muito perigosa, a gente não pode dar vazão. Por isso que a orientação lá no livro dos Espíritos é: como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Né? A Joana vai dizer assim: o que é amor? Joana diz: amor é a administração dos impulsos. Então o impulso sexual ele tem que ser administrado, senão a gente se perde. Luiz, e com essa nova lei que eles estão querendo aí, né, que já está lá rodando, falando do casamento entre pais e filhos. Não estou sabendo disso não. Não tem isso não, Kátia. Isso é fake. Que isso? Eu recebi ontem mesmo, Não, você pode saber se que é fake. Não, isso é fake. Sabe aquele rapaz que tomou o lugar do João William? O João William estava com esse projeto. E ele tomou esse projeto. Então, ontem eu recebi no plenário a discussão disso. Que isso? Olha, se vai ou se não vai. Olha, eu te digo que isso é fake. Tenho certeza que é fake. Por exemplo, o caso da Sônia é um caso real. Agora, isso aí eu tenho certeza, Kátia. Eu aposto. Mas não. Sabe por que isso não acontece em lugar nenhum do mundo? Isso faz parte do pacto da civilização, a proibição do incesto. E tanto Jean Willis quanto, acho que é David, são pessoas extremamente intelectualizadas, o Jean faz doutorado, então isso é feito, pode ter certeza. Joga lá, quando você receber uma notícia dessa, joga no Google, boatos.com, aí você vai, o Google tem site que desmente isso. É a isso. filmagem da briga dos conservadores com ele no plenário. Porque a gente sabe que o pessoal bate de frente com o Jean, com o David, por causa da questão do casamento homoafetivo, que passou, inclusive foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que já está no mundo todo. A adoção de crianças, porque eles adotam crianças que ninguém quer adotar. Porque a fila de adotantes, por incrível que pareça, é maior do que a fila de crianças que precisam ser adotadas. Por que a equação não fecha então? Porque o adotante quer adotar recém-nascido, branquinho, olho azul, quer escolher. Então fica aquele bando de criança crescendo em abrigo. Eu sempre digo, abrigo, pensa num abrigo de ônibus. Já viu alguém morando num abrigo de ônibus? Não é para morar, abrigo para você esperar o ônibus. Então o abrigo de criança é para esperar a adoção, não é a pessoa crescer ali. E muitos crescem. Pois eu tenho certeza, olha só, eu tenho certeza que isso é boato. Isso é boato e boato dos brabos. Pode ser montagem. Fica esperta, porque tem muito fake, mas muito mesmo, Kátia. Hoje tem no meio acadêmico tem um teórico que ele está discutindo um processo que é chamado de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Hoje não existe uma verdade, o que é comprovado cientificamente não é mais verdade. O cara dá uma ideia e aquilo ali, ele quer que aquilo seja verdade. Então é um movimento de imbecilização, um movimento de... É um absurdo, né? De bestialização mesmo, a pessoa... Não, mas olha só, de acordo com a ciência, não, ciência não existe. Isso é mentira. Mas segundo pesquisas, os médicos mentem.
Mas segundo o Instituto de Meteorologia, a Amazônia está pegando fogo. Não, isso é mentira, o cara está manipulando dados. E aí é chamado de movimento da pós-verdade. Nós estamos vivendo essa fase. A gente tem o movimento da modernidade, a pós-modernidade, agora a pós-verdade, que começou com a eleição do presidente dos Estados Unidos, que, por incrível que pareça, ele contratou espiões russos da União Soviética para manipular dados e tornar... E tem uma frase que diz assim: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então são as fake. Pode ter certeza que é fake, isso não é real. Não é. Não tem nenhum sentido. Jamais isso iria para o Congresso. Nem passar pela mesa diretora para discussão não passaria. É fake dos bravos. Dos bravos. Não pode. Não pode. É proibido e não é no Brasil, não. É no mundo todo. Faz parte da civilização. Você vê isso apenas em tribos onde não chegou a civilização. Então, algumas tribos indígenas do Brasil tem o chamado primo cruzado, que era o tio casando com a sobrinha, não era pai com filho. Na Austrália, umas tribos lá casavam irmão com irmão, até porque pai com filho é complicado por causa da diferença de idade, né? Um vai manipular o outro. Então é fake, isso não é real, não. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Então, aqui Joana vai chamar a responsabilidade. Naturalmente, as heranças atávicas impõem força do instinto sobre a razão, levando-o a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para falazes sensações do desejo em detrimento das compensações da emoção. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando não poucas vezes frustração emocional. Passados rápidos momentos de comunhão física, e já se manifestam a insatisfação, o arrependimento, os conflitos perturbadores. Então, depoimento de pessoas que traem, é que logo depois que elas saem do motel, vem o conflito, vem a perturbação, vem a culpa, né? Então, o homem, ele não é um animal sexual, é um excesso nisso, né? O homem, ele tem ali a inteligência. Então, a maioria dos nossos casos de depressão e de ansiedade estão ligadas ao processo de desequilíbrio no campo da sexualidade. Então, Joana é profunda aqui, ó. São heranças atávicas. Atávicas, é um atavismo, né? Um atavismo, quer dizer, heranças do passado, né? A sexualidade desequilibrada do passado influi no nosso grau de ansiedade, de depressão, né? Então, atávicas, né? Por falta da equilibrada compreensão da afetividade. Eu sempre brinco das sensações do desejo, da compensação da emoção. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo assim, antigamente, isso nas palestras também, né? Para as espíritas, antigamente era sexo só depois do casamento. Era proibido fazer sexo antes, se casar com uma mulher virgem e tal. Agora é sexo só antes do casamento, depois acaba. E aí eu brinco, que eu digo assim, quanto tempo da nossa vida a dois a gente passa fazendo sexo? É 0,5% do tempo. Foi feita pesquisa. A gente usa 0,5%. 99% é para conversar, para fazer compra junto, para discutir problema, para pagar conta. Não é para transar. Então, quando mudou a expressão homossexualidade, primeiro era homossexualismo, depois homossexualidade, agora é homoafetividade. Mas por que ficar mudando de nome? Porque homossexualidade fica parecendo que os caras só transam um com o outro. Um casal de homens, um casal de mulher, parece que eles ficam só fazendo sexo. Não, eles são igual a gente. O que eles menos fazem é sexo. O que tem entre eles é afetividade, companheirismo, cumplicidade, trabalho junto, problemas, tudo discutido. A gente tem aqui o nosso senador da República, Capixaba, que é casado com um homem, né?
o senador, pouca gente sabe disso, isso foi divulgado já perto da eleição, que mexe com a parte de lei de trânsito, gente, esqueci agora. Ele está destacado lá no Brasil em função ele que fez instalar os radar e tal, o senador, esqueci agora. Então, e ele tem filhos adotivos. Então, esse dia ele estava mostrando, ele e o companheiro, com os filhos e tal. Então, o que mais predomina em nós é o processo da afetividade, né? Da sensação do que é sensação e desejo. Quando a relação ela se dá com base na explosão sexual, no instinto, o que acontece depois? Frustração emocional. Casais ficam muito certos, dá uma confusão danada, elas costumam bater no outro, separar. Aliás, tem uma situação muito engraçada. Eu fui fazer palestra em Belo Horizonte. E aí, um casal que pertencente ao grupo que estava organizando as palestras, foi me buscar. E eles são jovenzinhos, eu digo assim, né? Tem 20 e poucos anos. Ele devia ter uns, sei lá, 25, ela uns 22, são meninos, né? E aí, eu sentei atrás, o casal sentou na frente e fomos conversando. Como a gente ia pegar uma viagem, mais ou menos umas 2 horas de viagem, aí ela falou assim, amor, pergunta a Laís. Aí ele falou, pergunta você, amor. Não, pergunta você tem mais intimidade com ele. Aí ela perguntou, Luiz, fazer sexo demais faz mal? Eu disse, gente, que veio uma pergunta dessa, como é que eu saio dessa saia justa, né? Eu pensei, se eu falar que faz mal, eu vou dizer, porque ele não gosta, né? Então por isso que ele vai falar que faz mal, né? E aí, eu falei assim, o que você quer dizer com fazer muito sexo? Ela falou, fazer muitas vezes. Eu falei, mas quantas vezes? Ela falou, 3, 4 vezes por dia. Nossa! Aí eu falei, nossa, ela falou, aí a mulher que disse, umas 3, 4 vezes, Luiz. Eu pensei, o que eu respondo para ela? Aí o Zé Grosso é um companheirão, né? O Zé Grosso falou no meu ouvido assim, comer demais faz mal, Luiz? Aí eu respondi, claro. Pronto, só sei responder para isso. Olha que sacada do espírito. Entendeu? Aí eu falei para ela, e ela toda elegante, né? Eu sei que a mulher vaidosa, com relação ao corpo, falei assim, comer demais faz mal? É claro, comer demais, eu vou virar uma baleia, não sei o quê. Ok, então fazer sexo demais também faz mal. Tudo que é demais faz mal. Aí ele deu uma risadinha e falou, aí você me quebra, Luiz, não sei o quê, e tal. Aí o Zé Grosso falou assim, não se preocupe, Luiz, daqui mais ou menos 1 ano, esse fogo vai acabar. Aí ela ficou grávida, teve o primeiro neném, passou mais 1 ano e pouco, teve o segundo neném, e aí um dia ela me ligou, vou largar desse desgraçado, porque eu não aguento. Eu falei, mas cadê aquele amor de fazer sexo todo dia? Então, quer dizer, a explosão sexual, ela tem essa frustração emocional. Não poucas vezes, diz a Joana, né? Por quê? Né? Leva a esses momentos de comunhão física, porque são rápidos momentos de comunhão física. Esses rápidos momentos vão levar à consequência de conflitos perturbadores, né? Então, acho que a gente vai dar uma parada aqui, deixa eu ver como é que está aqui o capítulo, a gente dá uma parada. O estudo é bom, né? Porque o estudo faz com que você pegue conhecimento e vai resolvendo o seu problema. Um casal, por exemplo, igual a Soninha, assim, nós vamos resolvendo. Isso dentro dali. É claro, não estou dizendo que amanhã a gente pode até precisar, mas, entendeu? A gente gostar de ouro deu, a gente gostar do espiritismo. Pois de evangelização. Você vai vendo que isso vai preenchendo a energia sexual, né? Pessoal, nós vamos fazer um intervalo para o lanche e voltamos daqui a pouco, hein? Um abraço.